Boa noite. Programa Júnior Mosco Revela de hoje vai falar sobre autoestima, beleza e bem-estar. Um tema que influencia diretamente a nossa vida, nossa confiança e a forma como nós enxergamos o mundo. E para isso eu recebo uma profissional que é referência na área, ela é especialista em estética avançada, trabalha com técnicas modernas, atendimento humanizado e tem transformado a vida de muita gente. Aqui comigo Priscila Randazzo de Moura, filha da nossa querida Sandrinha, não posso deixar de falar. Priscila, é uma alegria ter você aqui, seja bem-vinda em nosso programa. Eu que agradeço. E é linda, né, gente? É linda. Priscila, para começar, conta pra gente quem é você dentro desse universo da estética, né? Como que a Priscila trafega por isso? A Priscila, ela começou logo na graduação, já despertando o interesse em fazer pesquisa. Fui aluna de iniciação científica e logo já me envolvi em mestrado, doutorado. E já nessa trajetória, eu já trabalhava com alguns ativos que hoje são utilizados na dermocosmética, utilizado na estética facial, capilar ou corporal. E aí eu terminei o doutorado. Antes disso, eu já ingressei em uma carreira acadêmica. Eu sou professora e pesquisadora da medicina e mestrado de medicina regenerativa e junto associei também essa outra atividade, que é numa clínica de estética, que tenho aqui em Sorocaba, e também me especializei nesses tratamentos com ativos que já vinham na pesquisa e que de fato eu vi que tinham resultados em cultura celular, nos primeiros testes pré-clínicos e até alcançando os testes clínicos que são em humanos. O que quando você fala medicina, como que é que você falou? Medicina regenerativa. O que é isso? Porque pra gente regenerativo, assim, queimou aqui, espera que já vai regenerar, né? É isso, não? Então, é quando a gente quer o reparo do tecido. Tá. Então, você pode ter uma lesão, uma injúria, uma perda de algum tecido, que pode ser pele, osso, músculo, e que você precisa retomar a atividade daquelas células e fazer um reparo daquele tecido que, na maioria das vezes, intencionalmente, nós queremos que alcance o tecido normal, fisiológico, como ele era antes. Às vezes isso não é possível, mas a gente tem recursos que pode alcançar a proximidade desse tecido fisiológico. Hoje fala muito na beleza real. Né? Tem pessoas que fizeram muito estética e tal, estão tirando algumas coisas, mas outros estão colocando. O que é isso hoje? Qual é o ponto? Né? Lógico que o ponto é o nosso bem-estar, mas Priscila, como que eu vejo esse movimento? Eu vejo que precisa ser natural. Algumas pessoas perdem a mão e está ficando exagerado. Eu falo que às vezes, quando a pessoa procura um profissional nessa área da saúde estética, você pode perceber que as pessoas que vão exagerar, perder a mão, sair daquela naturalidade, que é o que a gente espera hoje, normalmente ela já perdeu com ela também. Então, quando você vai em alguém que também está exagerado nesses preenchimentos, nesses bioestímulos, e tem algo que você percebe que não está mais natural, é porque ele tem aquela linha. Ainda bem que eu estou meio natural hoje, que eu comecei a pensar assim. A gente precisa ser o mais natural possível. Não é pecado nenhum a gente ter melhora da nossa aparência. Isso eu acho que vai de encontro com a autoestima. Eu acho que você não estar bem com você mesma, né? Você também pode ter junto algum transtorno psiquiátrico. Porque você não se aceita, você não gosta daquela autoimagem. Então, às vezes, melhorar isso e não é exagerar, é ficar dentro da naturalidade. E às vezes dá para você trabalhar, reposicionar pele, músculo, tecidos, coxins gordurosos que a gente vai perdendo ao longo da vida, mas com naturalidade. Com naturalidade e com a sua identidade preservada. Porque tem pessoas assim, que a gente vê assim, você fala, quando é muito conhecido, você vê a primeira vez, você fala, foi em tal médico. Depois você vê, essa aí, não precisa nem falar, já foi. Porque fica com a mesma cara, né? Um bicão, né? Parece uma coisa. É feio, né? É feio. Me desculpe, gente, mas fica feio, né? A pessoa precisa ficar próximo do natural. Ela perde a identidade, tem pessoas que você não reconhece. Exatamente, né? Elas exatamente. ficam irreconhecíveis.
E às vezes elas estão achando que está tudo bem, que está bonito, mas a gente precisa pensar que pesar a mão, colocar muito produto, colocar muito preenchedores, uma hora tudo isso a gravidade vai puxar para baixo. Tem muitos produtos que são reabsorvidos, né? Mas aqueles que ficam acumulados ali no tecido, uma hora vai pesar. E a gravidade está aí para todos. O principal erro que as pessoas cometem é buscar exagero. É buscar o exagero. E às vezes isso pode partir do profissional, mas também parte muito do paciente. Porque ele fica naquela busca incansável de querer sempre mais. Então isso também precisa ser tratado. De segurar a idade, né? Sim, isso também precisa ser tratado. Porque envelhecer, todos nós vamos envelhecer. A gente só quer envelhecer bem, gostar daquela autoimagem, gostar do que você vê e sem exageros. O Brasil, ele está crescendo muito em estética, não sei nem em que lugar no mundo ele é colocado, né? Mas ele é bem, é muito consumida a estética no Brasil. Sim. Quais são as tendências tecnológicas que você acha que estão por vir, né? Que vai abolir algumas que já existem e vai continuar com essa colocação de buscar o mais natural? Eu acho que está chegando muita novidade da Coreia. Então, assim, tem muitos produtos que estão na publicidade, aí na propaganda, que prometem muitas coisas. Eu acho que primeiro a gente precisa ter cautela. Essas coisas precisam ser testadas. Às vezes promete muito e não cumpre aquilo. Mas uma coisa que eu vejo que está cada vez em ponta e cada vez mais se atualizando e chegando novidades, principalmente na tecnologia. Então a gente tem muitos equipamentos que produzem menos efeitos, né? Se a gente pensar em efeitos colaterais, efeitos deletérios, que você tem um baixo tempo de recuperação. Às vezes são procedimentos que você faz e no mesmo dia você vai trabalhar, e com tecnologias que estão alcançando, às vezes, até condições melhores de tratamento estético para o paciente. Então eu penso na tecnologia. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado assim. As pessoas que vão com muita sede em adquirir os equipamentos, em deixar bem equipado a sua clínica, esses equipamentos eles estão sendo atualizados a todo momento. Então eu quero a novidade hoje. É igual o celular, né? Sim, você compra o celular hoje e amanhã já está velho. Daqui 5 anos já vai ter uma outra tecnologia substituindo, com melhorias, né? Com qualidade, prometendo e tendo potencial terapêutico ou potencial em saúde estética, que sobrepõe os equipamentos antigos. Um assunto que está em polêmica hoje, não sei se é polêmica, está sendo muito falado, é sobre aumento peniano, né? Sim. E clareamento das partes genitais. Eu fico tentando, às vezes, na minha ignorância dentro do assunto, eu fico pensando o que vai fazer uma pessoa e se isso existe mesmo. Existe. É estética íntima. É bom isso? Estética íntima, a gente tem isso na pós-graduação. Então, estética íntima. Estética íntima. Tá. Então, a gente tem isso na graduação. Normalmente, a maior parte das especializações, que são lato sensu, que alcançam 360 horas ou mais, está incluído uma modalidade ou uma disciplina disso, que é a estética íntima, que é exatamente o que você falou. É fazer preenchimento de grandes lábios, também do tecido peniano, fazer aplicação de laser ou de aparelhos que possam fazer clareamento, ativos que possam clarear você a está falando assim, genital. Eu imagino a dor que sente, não? Não sente dor. A gente imagina que sente dor, né? Quando a gente fala de preenchimento, a gente pensa assim, mas não é. Na verdade, eles são aplicados com um dispositivo que a gente chama de cânula. E, na verdade, basta a gente fazer um botão anestésico, né? Não é tão basta assim, mas precisa ser pessoas que são capacitadas e qualificadas para isso. Mas eles são praticamente indolor ou pouca dor. Então, quando a gente vê, porque às vezes eu falo assim, isso aí é fake news, né? Não, muito quando você vê assim, aumentou 3 centímetros, sei quantos centímetros, eu falo assim, gente, mas como isso, né? Existe, então, isso? Existe. Tem algumas pessoas que se especializam, têm mais interesse nessa área e essa área é bastante rentável. Entendi. Então, é uma procura que vai começar a ter, sim, ou já está tendo? Já tem. Mas é uma coisa meio que as pessoas acho que não comentam. Isso, que meio faz, escondida, né? Meio camuflada. Algumas pessoas ainda têm um pouco de
de vergonha ou de receio, ou não chega tão... Se torna meio não é vergonha, a gente censura falar, né? Intimidade, né? A gente deixa um pouco mais reservado, né? Mas tem procura sim, e tem profissionais aí capacitados, especializados para fazer isso. Não é o meu caso, lá na clínica a gente não tem essa área, a gente não trabalha com esse nicho, mas tem bastante procura. Então, o que a gente escuta, o que a gente vê, procede. E você acha que isso é uma questão de bem-estar, uma questão assim? Ou fica meio uma coisa de doença mesmo? Eu não sei. Eu não sei, eu acho que algumas pessoas é por autoestima. Às vezes, né, não pensando só na parte genital, mas às vezes é porque a pessoa tem uma diminuição de... a autoestima está reduzida, ela tem mesmo às vezes perda de tecido, às vezes sofreu algum acidente automobilístico, passou por alguma cirurgia, teve algum evento que teve perda de algum tecido, sei lá, de tecido adiposo, pele, cicatrizes que ficaram inestéticas, perda óssea. E aí esses produtos, ele vem até para substituir esses tecidos e fazer esse reparo e essa medicina regenerativa. Agora, tem algumas situações que eu imagino mesmo que seja algo de um transtorno psiquiátrico, que às vezes precisa ser tratado. Hoje, assim, o que você acha que é o sutil para ser usado, tanto para homem como para mulher? Porque o homem hoje está se cuidando bastante, né? Até um tempo atrás os homens tinham preconceitos, né? De ir até ir no urologista, como tinham preconceito Sim. de ir num dermatologista, de se cuidar, Sim. né? Hoje, qual o tratamento que os homens e as mulheres estão buscando e que, assim, deixa um tom leve? Né? Não vai deixar com cara de pato. Sim, Me perdoe as pessoas que ficam com cara de pato, mas fica, né? Então, as pessoas estão buscando sim mais naturalidade. Como você iniciou a sua fala, tem algumas pessoas que estão até desconstruindo o que fizeram. Então, estão removendo os preenchimentos, voltando mais ao natural. Viram que exageraram, né, nessa colocação, aplicação desses preenchedores dérmicos. Mas assim, os homens e as mulheres têm procurado, isso de fato é uma realidade. Todo mundo está buscando mais a naturalidade, graças a Deus por isso. E as pessoas têm procurado mais aplicações como toxina botulínica, bioestimulador de toxina botulínica é o conhecido Botox. É o conhecido Botox. É que o Botox é a marca, né? E a gente tem pelo menos 7, a gente tinha 7, agora a gente tem um que foi aprovado recentemente. A gente tem 8 toxinas botulínicas que são aprovadas pela Anvisa e que a gente pode trabalhar com elas tanto na parte clínica, né? Mesmo de doenças, então a gente às vezes não sabe, mas a toxina botulínica ela pode ser aplicada para algum tipo de espasmo muscular, para o estrabismo, para hiperidrose, aquelas pessoas que têm uma sudorese intensa. Então ela tem outras aplicações clínicas importantes. Não é só para estética. Não é só para estética. Ela começou assim, né? E depois descobriu, já que ela faz paralisia, será que ela não pode paralisar as rugas, as linhas finas, as rugas dinâmicas e estáticas? E aí ela começou a ser utilizada na estética. E aí, desde então, não parou de ser utilizada. Então, assim, tem muita procura da toxina botulínica, tem bastante procura dos bioestimuladores de colágeno, que pode ser através de tecnologia, que são os equipamentos, ou pode ser através de aplicação de ativos, que são polímeros, que podem ser injetáveis. Eles são polímeros compatíveis com o nosso fisiológico. O que é esse polímero? Porque quem está lá em casa vai mandar assim, o que é esse polímero? O que é polímero, né? Quem for da área de polímeros, de biomateriais, vai querer me matar agora. Mas, entre aspas, plástico. Mas que eles são... E põe dentro do rosto? Sim, mas eles são compatíveis, já são usados há muito tempo. A gente tem esses polímeros, esses plásticos, na forma de fio de sutura. Você usa e não sabe. Mas são eles. Mas eles são bioreabsorvíveis. É aquilo que segura tudo. Sim, tudo que... Assim, não é tudo, mas grande parte que a gente usa é um polímero chamado de PLLA ou PLA. Bom, não é isso que interessa. O que interessa a gente saber é que ele é um polímero que ele foi bastante estudado, ele é compatível com o nosso organismo e bioreabsorvido é que ele vai sendo degradado ao longo do tempo do nosso organismo. Ele não fica lá para sempre. Então, o nosso organismo vai fazendo o papel de degradar ele, acontece uma reação química, ele vai se quebrando em partículas menores e ele consegue ser eliminado do nosso corpo. Então, quando são polímeros assim, que não são permanentes, polímeros que são permanentes, é proibido.
que é o caso do PMMA. Talvez um dia você já tenha escutado falar já sobre escutei, ele. Pessoas que colocam e não conseguem tirar. Então, sabe aquelas pessoas que exageraram na maçã do rosto, que é o malar, no mento, que é o queixo, ou colocação no bumbum, no glúteo? Essas pessoas que colocaram esse produto, não dá para remover ele de maneira tão simples assim. Às vezes precisa de procedimento cirúrgico. Para tirar. Mas esses outros que eu estou falando que são reabsorvidos, esses a gente pode utilizar. Já é utilizado há muitos anos na medicina e a gente nem sabia que eram eles. E aí eles só tiveram agora uma outra forma de ser apresentado e para ser aplicado. Então esses mesmos fios que a gente tem e que é utilizado em várias cirurgias, eles foram feitos com uma mudança na sua química e deixou eles mais maleável na forma de gel, na forma dos fios. Já ouviu falar de pessoas que colocam fios de tração na forma de fios ou ainda sendo administrado com cânula na forma de gel. E aí ele é um corpo estranho, né? O nosso corpo não reconhece como algo natural, que faz parte dos nossos tecidos, das nossas células. E aí o nosso corpo vai tentar fazer um processo inflamatório, reagir contra isso, e quando ele reage contra, ele ativa uma célula que estimula a síntese de colágeno. E é por isso que a gente chama eles de bioestimuladores de colágeno. Porque as nossas células vão produzindo colágeno, mas a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Então, eu digo que a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter uma perda considerável de colágeno. E essa perda que a gente vai tendo, as nossas células não repõem na mesma velocidade. Na verdade, elas começam a produzir mais devagar, mais lentamente. Então, a gente perde mais rápido e produz mais lentamente. E aí, a gente usa esse recurso de ficar sempre estimulando esse colágeno. Porque, pelo menos, você está perdendo naquela velocidade que a gente não consegue interromper, mas a gente está tendo esse banco, esse ganho de colágeno a mais, que só as nossas células fariam um pouco, dependendo da idade, estimulando, né? da qualidade como da pele. praticar o esporte, né? Isso mesmo, fazer academia para pegar músculo, caminhar para ser aeróbico, isso, né? Mas tem hora que já tem perda tecidual importante. Então, se já tem uma pitose, uma perda tecidual, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente perde... a pele vai ficando pitosada. Você está falando, eu estou começando a pegar em mim aqui. A gente já quer dar uma arrumada, né? A gente vai perdendo colágeno, elastina. Aí, por dentro, a gente também perde gordura. Ou essa gordura vai cedendo e vai caindo aqui para baixo e a gente não gosta. E a gente também perde tecido ósseo. Pode ver que numa pessoa mais velha, né? Normalmente aí até 80 a mais, a gente percebe que os ossos ficam mais proeminentes, que já tem uma perda do tecido ósseo. Tudo isso vai acontecendo. A gente pode repor esses tecidos? Pode. A gente repõe com o quê? Que a gente chama de preenchedores. É ácido hialurônico. Ácido hialurônico é um ácido que as nossas células produzem. Mas dói. Eu tô ficando aqui pensando. Não dá. A dor é mínima. É indolor. Não, eu não diria que é indolor, porque se a gente precisa fazer um botão anestésico, né, fazer a aplicação de um pouquinho de anestesia, minimamente você vai sentir uma dor, porque é uma anestesia que é a mesma anestesia que é utilizada na odontologia. Então, a gente vai usar um anestésico ali local, a gente não faz nada EV, não faz nada que é sistêmico. Então, faz um botão anestésico ali, e aí precisa com uma agulhinha fazer o buraquinho ali, a gente chama isso de pertuito. E aí você entra com uma cânula. A cânula assusta, mas o que é a cânula? Ela é uma agulha gigante? Não. Ela é flexível e ela não tem corte, ponta de corte. Aí o profissional bem capacitado vai alcançar o tecido adiposo, que é abaixo da pele, onde a gente tem a gordurinha. E aí, lá a gente tem menos inervação, por isso que dá o sentir dor. Mas você sente o que? Às vezes dá uma fisgadinha. Você sente que tem alguma coisa lá dentro, entendeu? E aí... é possível e as pessoas fazem isso até porque não tem tanta dor. Porque se tivesse tanta dor, você acha que tanta gente ia fazer isso? Não. Sem tomar anestesia, sem fazer nada disso, a gente nem pode fazer isso na clínica. Não. É porque é confortável. E é indicado para qualquer pessoa? Não. Tem que fazer... Não, precisa ser analisado, né? Ele precisa passar por uma consulta com profissionais que são capacitados, né? Com clínicas que são credenciadas, que tem autorização da nossa vigilância sanitária. Então, eles não podem ir em qualquer lugar. Isso é o meu medo também, porque muitas pessoas procuram preço. Tá. E aí, e não é saúde, dar né? ruim, porque pensa que está lidando com a sua saúde, com o seu maior bem, que é o seu corpo, que foi o presente que você ganhou.
né? Então a gente precisa cuidar da melhor forma possível. Perdeu o tecido, posso preencher com ácido hialurônico? É o melhor. Por quê? Porque ácido hialurônico o nosso corpo produz, então é uma substância, um ativo que é reconhecido lá no nosso tecido. Se der ruim, a gente tem substância para remover, que é uma enzima que remove ele. No nosso corpo já produz essa enzima, porque à medida que a gente produz ácido hialurônico, a enzima também vai degradando. Mas a gente também tem ela sintética. Então, se alguma coisa não der bom, se você não gostou do procedimento, tem como você pedir para esse profissional para remover ele. Tá. O que você classifica hoje assim, quando a gente deve procurar, né? Quando se olha no espelho e se acha caiu tudo, ou quando você pensa assim, eu queria dar uma melhoradinha, né, para não ter aquela coisa assim justamente de perder a mão, né? De você começar... Ou deixar cair tudo aí e falar, agora eu quero resolver. Mas dá, depois que cai tudo, dá também? Dá para melhorar, mas você pensa assim, deixou cair por 50, 60, 70 anos. Aí você chega lá e quer que reconstrua tudo num único dia, né? Para fazer tudo o que você perdeu ao longo desse tempo. Não dá, não vai dar bom. As coisas precisam ser feitas com cautela, com calma e analisando, acho que conjuntamente, paciente e o profissional. Quando que ele deve procurar? Quando aquilo é uma queixa para ele. Quando aquilo não está mais fazendo bem, quando a autoestima dele está ruim, quando ele não se sente bem quando olha para o espelho. Porque que ruim é isso, né? É tão bom quando a gente acorda e se sente bem. Mesmo que você olhe, eu tenho marquinhas, eu tenho cicatrizes, faz parte da vida, tá tudo bem. Se para você tá tudo bem, não precisa mexer. E eu penso assim, talvez nesse momento em que as redes sociais estão tomando conta, o ideal não é o que está ali na rede, né? Porque ali é filtro, é muita coisa. O ideal é você mesmo. Ou é só o que deu certo, né? Oi? Ou é só o que deu certo. Só que deu certo, né? Então, é você com você e sempre consultar uma pessoa especialista, né? Como você falou. Não dá para ir em qualquer lugar entregando, né? Mesmo quando vai colocar o Botox, né? Às vezes eu já cheguei a passar assim, acho que em shopping eu vi uma vez, as cadeirinhas assim, a pessoa aplicando assim, perto do olho. Eu falei, gente, se fura aquilo. Eu falei, se fura o olho da pessoa ali, porque dá a impressão que não são pessoas técnicas, são pessoas assim que estão fazendo, né? Enfim, né? É um olhar de quem não entende, que estava... Mas uma vitrine, não foi aqui, foi fora. Mas eu achei assim, o absurdo do absurdo, né? É verdade. Então as pessoas precisam tomar cuidado, elas precisam avaliar, elas precisam pesquisar quem é o profissional. Para tudo a gente precisa fazer isso, né? Para tudo a gente precisa pesquisar quem é o profissional, quem que vai cuidar da gente, quem que vai cuidar da nossa pele, quem que vai cuidar do nosso corpo. Não dá para ser qualquer um, precisa ser bem estudado isso e a pessoa também precisa saber de tudo, porque às vezes a expectativa do paciente é tanto e não vai dar para alcançar essa expectativa. Ele precisa saber até onde a gente consegue chegar e até onde é impossível. E o profissional tem que ter, como você falou, essa questão de segurar, talvez. Sim, né? Tem paciente que não quer ser segurado, mas tem que falar, viu, vamos acordar, não vai dar para você com 70 anos ficar com carinha de 20, porque deve ter essa procura também, né? Tem, não dá. Então, existe um limite até para você ficar próximo do natural, né? Senão você vai ultrapassar esse limiar. As próprias bocas também, né? Tem uns preenchimentos labiais, né? Sim. Que são também bem exageradinhos, né? Sim, bem exagerado. Então também precisa tomar cuidado, porque agora tá meio que na moda o bocão. Mas não é para todo mundo que fica bom esse bocão. Tá na moda o bocão. Você pode ver que você olha alguém que postou foto no Instagram, as pessoas estão sempre com a boca, você fala, mas eu não lembrava que tinha esses lábios tão grossos, tão carnudos, né? E enche também? Enche também, é o mesmo ácido hialurônico. Só que enche também é ótimo. Enche também, é um preenchimento. Só que o ácido hialurônico, dependendo de onde você vai aplicar, ele tem uma consistência. Ele parece um gel, mas dependendo do local, então, por exemplo, se eu vou aplicar em regiões que eu tenho uma movimentação, como a região de lábio, ou eu quero tirar aquelas ruguinhas finas que a gente chama de código de barra, a gente precisa... Meu Deus do céu, Priscila do A céu. gente precisa ter estudado e conhecimento de que precisam ser géis mais maleáveis, porque é um local de bastante movimentação. Não dá para você aplicar algo muito consistente e a pessoa ficar ali com a boca dura, entendeu? Porque ela não consegue movimentar. Então, é por isso que eu estou pensando, né? Não, para tudo vai ter, a gente chama de reticulação, que vai ser essa densidade ou ser mais espesso ou menos espesso esse ácido hialurônico. Então, se eu vou fazer olheira é um, se eu vou fazer preenchimento de lábio é outro, se vai fazer mento ou se vai fazer contorno de mandíbula, para cada um tem o produto certo. Isso também gera um pouco de preocupação. Precisa ir no profissional qualificado,
porque senão ele nem sabe dessa diferença. E vai aplicar o que era na boca, na mandíbula e o contrário, e isso não vai dar bom. Eu vi umas postagens outro dia de... E não é eterno, tá? Não é eterno. Não é Então, eterno. e aí eu vi umas postagens outro dia de até uns conhecidos que foram numa clínica fazer tal de harmonização facial. Harmonização facial. Aí eu olhei e falei, gente do céu, ficou um desastre, né? Mas você não vai falar para a pessoa que ficou um desastre, desarmonizado. né? Ficou desarmonizado, né? Aí ficou bom, aí ficou lindo, né? Não ficou, né? E as pessoas não percebem? O profissional não percebe, a pessoa não percebe? Não, porque às vezes as pessoas pensam que é comprando produtos que são de marcas muito caras, né? E que só eles vão entregar o que eles prometem. Isso não é verdade. O que a gente precisa são coisas básicas. Então, numa boa skincare, a gente precisa ter um sabonete líquido neutro, né? Que seja gentil, que trate a nossa pele, que limpe, né? A gente pode usar um tônico para isso, dependendo das pessoas que têm uma pele que tem mais gordurosa, mais oleosa, pode utilizar? Pode. A gente precisa passar um hidratante. Para algumas pessoas que são mais jovens, esses hidratantes, eles podem ser oil free, que é livre de óleos, porque às vezes ele é comedogênico, ele faz mais cravo, mais espinha, porque deixa a pele mais hidratada ou mais oleosa. Mas as pessoas que têm uma pele mais madura, eu falo que 35 mais, olha que dó, gente, já está nivelando por baixo. Já precisa, às vezes, utilizar os hidratantes que são, de fato, mais hidratante, que tem ali um teor de óleo, né? Que possa fazer essa hidratação e repor essa barreira natural da pele. E a gente não pode esquecer de filtro solar. Filtro solar. Não dá para viver sem filtro solar. Sim, eu ainda acho que, considerando a cidade que a gente mora e que a gente sempre está próximo de 30 ou mais de temperatura, o ideal era a gente sair de casa com 2 camadas de filtro solar. Seja 2 deles do branco ou ainda seja o branco e um com cor. Obrigado, Priscila. Eu agradeço. Realização: Associação Fazendo Arte.